e depois de nos apresentarmos a Ele, nós sabemos que nós devemos ser inconformados com este mundo. Nós não devemos nos trazer a forma ou trazer em nós a forma deste mundo, mas devemos ser conforme a transformação e a renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Jesus, ele nos transforma, ele nos redime, ele nos limpa de toda impureza, ele nos limpa de todo pecado, ele nos limpa de todo ódio, ele nos limpa de toda maldição, ele nos limpa de tudo aquilo que não vem edificar as nossas vidas. Sim, Jesus, ele limpa o coração que se dedica a ele, que se apresenta a ele, que se oferece a ele como o verdadeiro culto. E agora nós não fazemos mais a nossa vontade, mas nós vamos procurar fazer a vontade de Deus através dos nossos atos, através do nosso corpo, que o nosso corpo sirva de uma forma de santificação, de separação a Deus, de mostrar para o mundo como testemunho vivo de que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas que agora, renovados pela nossa mente, a nossa mente renovada em Cristo Jesus, com os pensamentos novos que Cristo vem trazer, de libertação, de liberdade e também de transformação, de deixar as coisas deste mundo e nos apegar agora às coisas espirituais, às coisas terrenas, às paixões terrenas, às coisas mundanas, agora ficam para trás e agora nós somos chamados a viver com uma mente nova, com uma mente renovada, trazendo o nosso corpo santificado, agradando a Deus, cultuando ao Senhor no nosso espírito, para que nós possamos experimentar não a nossa própria vontade, mas qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que coisa linda, né? Nós, quando nos dedicamos a Deus, nós vamos começar a experimentar qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. E o versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só que coisa interessante, né? À medida que nós vamos nos modificando, que nós vamos nos transformando como cristãos, deixando Cristo, deixando o Espírito Santo transformar a nossa vida, algo vai acontecendo, porque nós não devemos ter aquele mesmo conceito que tínhamos no mundo, que as pessoas querem ser umas superiores a outras, e umas se colocam como autoridade máxima sobre as outras pessoas. Por isso, aí reverência aos reis, inclusive os reis da antiguidade, os reis daquele tempo de Jesus e dos apóstolos, eles queriam ser mesmo exaltados como deuses. Eles mantinham inclusive imagens deles em vários locais, inclusive edificavam templos para sua própria adoração. E eles se colocavam como autoridades e como eles tratavam que os outros eram inferiores, porque deveriam obedecê-los cegamente, porque eles eram melhores do que os demais, com certeza, né? Para que eles se dignificassem a si próprios e deixassem com que os outros pensassem que eram menores. E isso significa que eles eram inferiores, então, né?
porque eles eram apenas servos daquele que se colocava como o Senhor. E agora, na mentalidade cristã, não, a coisa já é diferente, porque cada um de nós devemos saber que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos mais do que o outro. Não. Em Cristo nós somos feitos todos iguais. O nosso pensamento agora é de que todas as pessoas são iguais. Há igualdade entre todos os seres humanos. A diferença é que cada um está em uma função, cada um está realizando uma atividade diferente, socialmente, monetariamente, financeiramente, cada um tem a sua posição dentro do contexto social, porém, agora, entre os cristãos não deve haver nenhum que seja maior e o outro menor, não deve haver um superior. Não, meus amados irmãos, o Cristo veio trazer uma igualdade. Os discípulos, eles reverenciavam a Jesus, sim, eles adoravam ao Senhor, sim, porém, a ninguém mais. Ninguém mais era digno de adoração, de ser considerado superior um ao outro. Nem os anjos são superiores. Imagine entre nós mesmos. Cristão para cristão, somos todos iguais. Então, este conceito de que um é superior ao outro, isto é errado. Ah, o pastor é superior aos membros, porque o pastor estudou mais. Isso é errado. Não, não existe essa questão. O pastor pode ter até estudado muito, mas ele é, dentro da igreja cristã, dentro do pensamento cristão, dentro do conceito cristão, ele é um simples membro do corpo de Cristo. Ele pode ter o dom de presidir, ele pode ter o dom de realizar o evangelismo, de realizar a função missionária, porém, ele continua sendo um membro como os outros demais, porque todos nós temos qualidades, temos dons dados por Deus, e é isso que ele vai fazer aqui, né? Porque a fé é repartida a cada um de nós segundo a medida que Deus repartiu para cada um. Então, todos nós temos uma medida de fé e uma medida de um dom que Deus nos deu. Então, nós devemos pensar sobre nós mesmos sobriamente, ou seja, com uma, digamos assim, mentalidade diferenciada, com uma mentalidade equitativa, com uma mentalidade justa. Eu não posso ser mais do que os meus irmãos. Eu posso ter um conhecimento maior? Sim, posso ter um conhecimento maior, mas eu não posso ser superior a ele, no sentido humano, de que ele tenha que me obedecer porque eu tenho uma experiência maior ou porque eu tenho um conhecimento um pouco melhor, porque eu pude estudar e ele não pôde. Não, pelo contrário, se eu pude estudar, eu tenho que trazer o conhecimento que eu tenho para que ele também tenha conhecimento. Embora muitas vezes é difícil, né, de trazer o conhecimento para as outras pessoas, mas é importante nós sermos também distribuidores e repartidores destes conhecimentos, porque se nós alcançamos conhecimento, não foi simplesmente pelo nosso próprio esforço, mas Deus tem nos ajudado a fazer isso. Deus tem nos ajudado a desenvolver esse conhecimento. Esse conhecimento deve ser repassado aos demais irmãos e irmãs, aos demais membros do corpo de Cristo, porque todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, como diz aqui o versículo 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, o versículo 5 diz assim: nós, embora muitos,
somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros.